Bom dia, bom dia, bom dia. Começando aqui mais um dia na presença daquele que é digno de toda honra, toda pronto. Bom dia, Núbia, bom dia, Renatinha, bom dia, Antônio. Deus abençoe a vida de vocês. Saudade, né, gente? A gente fica um dia sem estar aqui, a gente fica com saudade desse povo, a gente fica com saudade de compartilhar o amor de Deus. Mas foi só ontem, né? Mas é porque veio o final de semana e aí a gente emenda praticamente 3 dias sem compartilhar aquilo que Deus faz e principalmente as instruções que Ele nos manda todos os dias. Eu sinto saudade, sinceramente, eu sinto saudade. Deixa eu só abrir aqui um louvor pra gente começar. E a gente vai. Vocês já convidaram quantas pessoas aqui hoje pra me ajudar? Quantas pessoas que vocês já lembraram aí? Tô lembrando aqui. Peraí. Tá, hora que eu terminar eu vou lá te ajudar, tá? Caso que você consegue. Não já fez. Você vai terminar de ler. Não vai ligar nada. Não. Eu já li a matéria e eu já fiz a atividade. Sim. Aviões ativar. Isso aí, amiga. Me ajudando aí. Muito boa. Deixa eu só ligar aqui um fundo musical pra gente começar. Mas me contem, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Já fizeram hoje tudo que era pra ser feito? Tamires, chegando aí, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Já agradeceram hoje? Já fiz... Não, na verdade é o seguinte, a ordem é essa. Já oraram e devocionaram? Já agradeceram? Já sorriram? Tem um cronograma aí que eu compartilhei com vocês. Tem um cronograma que eu compartilhei. Peraí. Luciana, chegando aí. Que Deus abençoe você. Ai, peraí, gente. Deixa só eu... Aqui. Bora começar, então? Hoje, né, a gente vai dar continuidade ao assunto que nós começamos desde semana passada. Na verdade, a série é uma série que a gente tem de estudos sobre orfandade. E desde semana passada que nós começamos sobre esse assunto aqui e que, assim, tem sido um divisor de águas na minha vida e eu tenho certeza que tem sido na sua, que tá acompanhando a nossa série. Você que ainda não conseguiu acompanhar, eu sugiro que você corra lá no meu canal do YouTube, porque todos os episódios estão indo pra lá. Então, nós não temos mais nenhum episódio pra subir, a não ser o de hoje, que eu vou salvar o final da live e vou subir pra lá, tá certo? Pra vocês reassistirem se for o caso e principalmente compartilhar, né? Porque tem muita gente que não está tendo a oportunidade que você está tendo de receber essa palavra aqui, que faz muito a diferença na sua caminhada, porque faz na minha, gente. Todas as vezes que a gente pensa em desistir, todas as vezes que a gente pensa em parar, a gente sempre lembra do amor que a gente tem e do cuidado que a gente tem provindo de um pai que não se esquece dos seus filhos, né? Pode um pai esquecer de amamentar um filho, aliás, pode uma mãe esquecer de amamentar um filho, mas o nosso pai, o nosso Deus, ele não esquece de cuidar dos seus filhos. Então nós não podemos nos perder nessa maratona do esquecimento, ou seja, eu me esqueci de quem sou filha, então eu vou desistir. Eu me esqueci quem eu sou, por isso eu não vou prosseguir. Porque falaram que eu não era boa o suficiente, falaram que eu não era inteligente o suficiente e por esse motivo eu não vou continuar. Por esse motivo eu desisto parar. Porque nada na minha vida tem dado certo e por esse motivo eu vou parar com tudo. Então, isso são palavras provindas de pessoas que não entendem que tem um pai. E é por isso que nós denominamos de orfandade. E que em algum momento eu passei por isso. Em algum momento você enfrenta isso.
Quantas coisas na sua vida você já pensou em desistir? Quantas vezes na sua vida você lembrou de palavras que foram jogadas contra a sua vida, ainda lá na infância, e que hora ou outra você lembra: eu não sou boa o suficiente para fazer o que eu faço. Ou melhor, eu nasci destinada a essa condição, e é nessa condição que a minha vida vai se encerrar. Quantas palavras de destruição o seu inconsciente te faz lembrar e você manifesta isso nos seus comportamentos? Quantos comportamentos de fracasso você tem se manifestado na sua vida? Quantos comportamentos de pessoas fracas você tem se manifestado na sua vida? E pessoas fracas são aquelas que não entendem sobre o Pai que elas têm. Quantas vezes fomos fracas? Quantas vezes temos sido de fato fracas em acreditar naquilo que muitos outros que não acreditam que tem um Pai como o nosso Pai, elas tentam nos tirar do propósito. Hoje, quando eu estava meditando nessa série, que eu estou estudando sobre orfandade, então o que eu estou compartilhando com vocês é algo que eu estou me dedicando muito. Desde o dia que eu comecei. Quando eu comecei, eu falei, não, eu preciso compartilhar isso. E hoje, em mais um dos dias que eu medito sobre isso, é interessante que um dos instrutores que está nos ajudando nessa caminhada sobre orfandade, ele disse: feliz aqueles que crescem em um lar aonde só mostra possibilidades sobre a vida. E na hora eu fiquei tão impactada com isso que eu falei, meu Deus, eu achava que eu era doida. Meu Deus, eu achava que eu não era muito certa. Porque muitos, quando eu ensino os meus filhos sobre isso, porque tudo na minha casa hoje, tudo na minha casa, que os meus filhos sonham, eu falo pra eles, é possível. Crê e confia e espera. E os meus filhos compartilhando comigo sobre os sonhos deles por esses últimos dias. E o meu mais novo, de 8 anos, falou assim, mamãe, mas se caso não der certo, eu falei, meu filho, e se não existe na vida de um filho de Deus? Você tem que dizer, é isso que eu quero. E é isso que o Senhor irá fazer sobre a minha vida. E se de alguma situação está no coração de Deus e nós não sabemos o que está no coração de Deus, nós só sabemos que lá está o melhor para a nossa vida. Então não coloque dúvida na sua mente, não coloque dúvida na sua cabeça. E aí uma pessoa chegou e falou assim, mas a gente tem que colocar os filhos diante da realidade. Eu falei, a realidade ele já vem, mas as possibilidades que nos foram escondidas, as possibilidades que tentaram tirar da nossa visão, são essas possibilidades que hoje eu decido apresentar para os meus filhos. Porque tudo é possível para aquele que crê. E aí eu fiquei tão feliz com a temática de hoje, exatamente por isso. Por quê? Porque é um negócio de que não vai dar certo, é um negócio de que isso não é pra mim, é um negócio de que, será? E se você não tomar posse do Pai que você tem? Você será plenamente infeliz sobre essa terra. Você viverá em tempos de ilusão, passageiro. Hoje você está muito bem. Amanhã você está muito péssima. E aqueles que confiam no Senhor vivem debaixo da alegria do Senhor. Ainda que eu venha experimentar um pouco de cada uma das minhas emoções, a minha alma sempre se alegra na presença de Deus. Então eu quero te dar boas-vindas para esse nosso tempo aqui. Esse nosso momento de devoção, de palavra, de aprendizado, de oração, de promessa, de aliança.
Seja muito, muito bem-vinda. Como é bom tê-la aqui comigo. Como é bom a sua presença aqui comigo. A nossa atmosfera é outra. É uma atmosfera de fé. É uma atmosfera de possibilidades. É uma atmosfera de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é que te fortalece? É o seu Pai. Que por vários momentos da sua vida, você esquece que você tem Pai. Mas hoje eu tô aqui para te lembrar. Você não é órfã. Você tem um Pai. Um Pai que te amou e que ainda te ama de tal maneira. Primeiro, Ele entregou o seu único filho para morrer por você. Segundo, Ele te trouxe aqui. Você não entrou nessa live por curiosidade. Deixa eu ver o que ela tá falando, não. Foi o Espírito Santo que disse, entra aqui agora, porque eu tenho uma palavra para sua vida. Então feche os seus olhos agora. Coloque a mão no seu coração e diz assim, papai, eu bem me lembro daquilo que fez por mim. Papai, eu bem sei do teu amor por mim. E é por isso que eu estou aqui agora. Traga-me a memória daquilo que eu me esqueci com relação a tudo que o Senhor é. E aquebranta aqui o meu coração. Porque eu decido ouvir a tua palavra. Eu decido me atentar para todas as instruções. Para que tudo venha cooperar. Porque aqui tem uma filha que te ama. Aqui tem homens e mulheres que definitivamente te amam. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Amém. Como é bom, como é gostoso estar na presença de Deus. É isso. Pegue sua Bíblia. Pegue sua Bíblia. Pegue sua Bíblia e pegue seu caderninho de anotações. Quem já tá com a Bíblia aí, coloca. Pra gente começar. Deuteronômios 30. Deuteronômios 30 vai ser o nosso livro de referência para hoje. E necessariamente o verso 19 foi a meditação de hoje, porque nós vamos falar sobre o poder de escolher, que foi nos concedido pelo nosso Senhor. Só que eu decidi ler todo o capítulo 30 e achei muito interessante, porque nesse livro, especificamente falando, no capítulo 30, vai falar exatamente sobre a misericórdia para aqueles que se arrependem. Exatamente por quê? Porque nós temos o poder de escolha, E uma coisa que eu aprendo sempre, todos os dias eu reforço, é que quando nós não temos clareza de onde viemos e para onde vamos, e principalmente sobre o reconhecimento da nossa real e genuína paternidade, nós estamos em um ponto de decisão na nossa vida. Nós acessamos ao poder de escolha. Ou seja, sempre existirá duas opções para você. Para o lado A ou para o lado B. Sempre existirá. E nós temos esse poder. Nós temos essa liberdade de escolha. E se nós nascemos do pecado, a nossa carne mortal sempre vai escolher qual lado? O lado da dor, o lado do ferimento, o lado da tristeza. Sempre vai escolher o lado que vai corromper a nossa alma. Então o poder de escolha nos foi dado independentemente se eu sabia sobre isso ou não. Por quê? Porque nós nascemos do pecado. Então as nossas escolhas vai ser sempre para isso, para essa continuidade. As nossas escolhas, uma vez que sem o conhecimento.
Porque diz a palavra que perecemos por falta de conhecimento. E como diz a Núbia, a dica é: escolha sempre o bem. Mas as escolhas se baseiam muito na nossa inconsciência. E o acesso à inconsciência, exatamente por conta de quê? Falta de conhecimento. E é isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, por quê? Porque nesse livro que eu falei para vocês, de Deuteronômios, capítulo 30, vai falar exatamente sobre a misericórdia. Quando nós nos arrependemos, nós somos acolhidas pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela nos alcança. E quem escreveu o livro de Deuteronômios foi exatamente Moisés, que viveu uma profundidade de experiência com o nosso Deus. E nesse livro vai se falar muito sobre as bênçãos e as maldições que são colocadas sobre nós. E nós vamos precisar de fazer escolhas no decorrer da vida. Nós vamos precisar de tomar boas e piedosas decisões diariamente. Ou seja, por isso, não se cansem de meditar na palavra do Senhor. Porque as escolhas mais assertivas na nossa vida vão se dar a partir do conhecimento que eu tenho sobre as leis de Deus. Então, quando eu precisar tomar uma decisão, eu sempre vou lembrar das leis do Senhor. E as minhas escolhas podem parecer tolas para toda uma geração, para toda uma humanidade. Mas se elas estiverem sendo tomadas mediante as instruções das leis de Deus, você pode ter certeza, minha amiga. Você vai estar fazendo as escolhas mais inteligentes para a sua vida, da sua vida. E aí o livro de Deuteronômios, necessariamente no capítulo 30, vai falar sobre a misericórdia para quando a gente se arrepende. Para quando a gente se arrepende dessa vida de pecado, quando a gente se arrepende de tudo aquilo que a gente fez de ruim. E mesmo tentando ser boazinha, mesmo tentando acertar, né? O Senhor, Ele vai nos investir, Ele vai investir toda a sua misericórdia sobre a nossa vida. E é por isso que cada vez mais, quando nós acessamos a consciência sobre certas decisões que nós tomamos em algum momento da nossa vida, nós vamos nos disponibilizar de um coração que se arrepende, para que assim possamos fazer o quê? Novas escolhas. Então hoje, quando nós acessamos a consciência sobre o poder da escolha, nós vamos entender uma coisa. O órfão, ele se atrofia. O órfão, ele perece. O órfão, ele é maltratado. E quando o órfão se atrofia, é o fim. Porque ele vai perecer em uma vida de sofrimento. Porque ele não tem pai. Ele não entendeu que ele não tem pai. E ele insiste em viver segundo suas paixões, seus desejos. Mas hoje eu tô aqui para te dizer que eu e você, como filhos e filhas de Deus, porque nós temos pai, nós voaremos. Nós voaremos. Filho voa, órfão atrofia. E olha só o que vai dizer Deuteronômios capítulo 30, verso 19. Hoje invoco aos céus e à terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. Esses são os dois caminhos. Nós temos a vida
e nós temos a morte. E é muito simples de entender. Eu escolho a vida quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu escolho a morte quando eu decido e insisto andar segundo as paixões minhas. Quando eu decido andar sozinha. Quando eu insisto em permanecer sozinha, vivendo segundo as vontades da minha carne, eu estou tomando a decisão de seguir a morte. E olha só o que vai dizer. A bênção e a maldição que fazem parte. A bênção está com a vida. A maldição está com a morte. Agora, escolham o quê? Escolham a vida. Para que vocês e os seus filhos vivam. Gente, isso aqui é uma promessa geracional. É uma promessa que vai alcançar todos os seus descendentes. É uma promessa, quando nós escolhemos a vida, ela vai alcançar todos os meus. É por isso que pais, mães, descansam no Senhor quando se dedica a criar os seus filhos e instruir os seus filhos no caminho do Senhor. A gente se descansa. Hoje pela manhã, quando eu estava caminhando com meu filho, eu perguntava para ele assim: meu filho, você se parece com quem? Você é a imagem de quem? E ele falava: eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. E eu como? Aí ele: eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. E eu falava assim: quem é esse Deus? Aí ele falava: é o que criou o céu, é o que criou a terra. E eu reforçava isso para ele. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele está tão desesperado, irmãos. O inimigo, ele está tão acuado que ele está investindo em tudo que ele pode para alcançar a alma dos nossos. Mas quando o Senhor fala: quando eu escolho a vida, os meus filhos também receberão a vida. E a gente tem prazer de ensinar os nossos filhos, de instruir os nossos filhos, para que eles continuem recebendo essa promessa que está aqui na palavra. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Olha que promessa linda, né? Nós temos o poder de fazer essa escolha hoje. Fazer essa escolha agora. Sobre a vida ou sobre a morte. A maneira como você tem vivido até aqui vai te mostrar quais têm sido suas escolhas. E é mensurando esses resultados que eu trago sobre as minhas escolhas que eu vou entender. E agora? O que você decide? Continuar ou se apossar da misericórdia de Deus? Porque você decide se arrepender nesse exato momento sobre suas escolhas. Nós temos um Pai. Você tem um Pai, minha querida. Você tem um Pai. E um pai, ele se compadece. Um pai, ele se sensibiliza com um filho que se humilha diante dele e que se posiciona
em uma condição de arrependimento, em uma condição de quem não quer mais andar como anda, caminhar como caminha, viver como vive. Não. Então, pare um pouquinho hoje. Diante daquilo que talvez já começou não dando certo na sua vida. Talvez você planejou tantas coisas para hoje e o dia mal começou e algumas coisas saíram dos trilhos. Faça uma análise das suas escolhas hoje. Mas eu vim aqui para te dizer, escolha sempre a vida. Milhares de pensamentos passam por nossas mentes todos os dias. Mas devemos permitir que elas sejam renovadas segundo o Espírito e não segundo a carne. A nossa guia de Israel, dando a honra de estar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Eliane. Deus abençoe sua vida, saudade, shalom. Então, escolha os seus pensamentos. Ai, Ivan, hoje os pensamentos meus estão tão ruins, pensamento de derrota, pensamento de que, sabe? Esses pensamentos não dizem respeito à vida. Porque eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Quando eu escolho Deus, Núbia, eu governo tudo que passa na minha mente. É pensamentos de escassez, é pensamentos de destruição. Eu simplesmente arranco esses pensamentos e coloco pensamentos de paz, pensamentos de amor, pensamentos de harmonia. Eu não ando mais segundo a minha carne. A nossa mente mundana passou tanto tempo agindo livremente que podemos ter pensamentos errados sem nenhum esforço. Sem nenhum esforço. E por outro lado, nós temos de escolher deliberadamente ter pensamentos corretos. E depois que finalmente decidimos ter a mesma mente de Deus, nós precisaremos escolher e continuar a escolher os pensamentos certos. Talvez você vive naquela, Van, eu não consigo administrar os meus pensamentos. Como que eu faço isso? Eu vou te ensinar. Pensamentos são construídos mediante algumas informações que você carrega no seu inconsciente e os estímulos que você ainda assim traz para o seu consciente. Ou seja, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, constrói em mim o quê? Primeira coisa, pensamentos. Esses pensamentos desenvolvem em mim o quê? Sentimentos. Então, se você ainda está em uma vida de pecado, se você ainda não entendeu sobre isso, você vai entender que hoje vai tomar uma decisão. Por que eu faço o que eu faço e não consigo sair disso? Por conta dos estímulos que você dá e por conta das experiências que você teve. Então, como é que eu vou fazer esse gerenciamento de pensamento? Eu vou começar a mudar os estímulos que eu tenho dado. Então, por exemplo, hoje, eu não participo de nenhum movimento do mundo. Foi uma decisão que eu tomei pra mim. E há quem disse pra mim, nossa, mas você é muito fraca então. Eu falo, sou de fato, muito fraca. Eu não me contamino com algumas coisas. Eu vou ser um pouquinho mais radical com vocês. Eu não escuto mais músicas mundanas. Por quê? Porque isso gera em mim pensamentos que me tiram do coração de Deus. Pensamentos que não me aproximam do Senhor, mas que me levam de volta para a lama que eu saí. Então não faz sentido eu ouvir músicas de sofrência. Não faz sentido eu ouvir essas músicas que querem corromper minha carne. Por quê? Gente, a música ela tem um poder estimulante tremendo.
Esses dias um bebê com muita cólica no colo de um pai. E esse bebê chorava. E o pai começou a tocar louvores. O bebê se acalmou imediatamente. A música provoca um estímulo muito rápido no nosso cérebro. Muito rápido. E eu tomei essa decisão para minha vida. Então, assim, eu não participo de movimentos mundanos nenhum. E não há quem me convença para falar comigo, não, mas não tem nada a ver. Eu não me sinto confortável. Por quê? Porque eu já participei do mundo. Eu já comunguei das coisas do mundo. Eu vou tentar subestimar quem está procurando uma brecha para me atacar? Não! Quando eu decidi, quando eu escolhi a vida, eu selei um compromisso com Cristo. Então não faz sentido para mim estar em lugares que não vão me aproximar mais de Deus, mas que vão sim tentar me trazer de volta para o lamaçal que eu saí. Então a música é o que tem mais poder de acessar ao seu cérebro e te corromper ou te curar. Te corromper ou te curar. Então, por exemplo, você vive tão triste que você vive só com esse negócio de palavra? Não, pelo contrário. A tristeza, ela tem tempo determinado para sair do meu coração. Porque quando ela chega, eu decido ouvir um louvor que me leva à memória sobre o Senhor, sobre aquilo que Ele promete. Tem um louvor, por exemplo, que eu gosto muito, inclusive, de cantar quando eu vou em velórios. Porque não tem lugar para deixar a gente mais triste do que um velório. E quando eu canto esse louvor, me traz uma memória que não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá. Isso muda em mim imediatamente o sentimento. Por mais que eu chore, por mais que eu sinta dor. Esses dias eu fui ao hospital fazer uma visita para uma amiga. E quando eu cheguei lá, eu vi, assim, situações de muito desespero. De muito desespero. Pessoas lutando pela vida. Pessoas desejando a saúde para viver. E aí quando eu lembrei desse louvor, quando eu lembrei das promessas de Deus, através desse louvor, eu acessei as promessas de Deus. O meu estado mudou. Porque haverá um tempo que não terá mais tristeza, não terá mais dor. E o louvor, a música me levou para isso. Então, se eu sei que a música provoca todo esse movimento em mim, por quê? Que eu vou acessar a canções que vão me levar para o lugar que eu saí. Então, os estímulos que você dá, minha amiga, eles são extremamente provocativos para governar seus pensamentos. E a música, para mim, é o estímulo número 1. O estímulo número 1. Para virar a chave e trazer para você o governo sobre aquilo que está na sua mente. Aprenda a gerenciar os seus pensamentos. Porque são os nossos pensamentos que vão nos aproximar ou que vai nos afastar do Senhor e do propósito. Quando a gente começa, inclusive tem até um livro de Joyce Meyer que se chama A Mente é um Campo de Batalha. E que de fato é um campo de batalha. Mas quando você descobre quais os estímulos que eu vou dar para tirar isso que está tentando me tirar do propósito, fechou. Todas as vezes que você perceber os pensamentos autodestrutivos, os pensamentos que ao invés de te levar para a vida te levam para a morte, você já sabe. Opa, peraí, pode ficar escutando isso não.
Não quero escutar isso. Não vou escutar isso mais. É forte. Faça o teste com a música. Então, quando nós começamos a sentir que a batalha da mente ela acaba sendo difícil demais e que não vamos conseguir, nós precisamos lançar fora esse tipo de pensamento negativo. E eu já te dei uma chave aqui. A música. A música é um dos estímulos mais poderosos que vai lançar esses pensamentos negativos. Nós precisamos escolher pensar sempre que vamos conseguir e vamos decidir a não desistir. Por isso que desde o início dessa série de orfandade, eu estou sempre dizendo para vocês, escolha ser filha. Escolha ser filha. Porque filhos têm esse poder de escolha. Lembram do filho pródigo? Qual foi a escolha do filho pródigo? Foi viver sem pai. Foi viver sem governo. E ele se despede do pai, ainda quer levar tudo que dizendo ele que pertencia a ele. E o pai, né, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, fala, não, tá bom, vou dar o que é seu, pode ir. Viver sem governo é escolher de fato o caminho da morte. Não faça mais nada da sua vida sem pedir orientação ao seu pai. Sem pedir orientação ao seu pai. Escolha todos os dias da sua vida ser filha. Todos os dias. Escolha ser governada pelo seu pai. Quando você for bombardeada por dúvidas e temores, você precisa tomar uma posição e dizer exatamente assim: eu jamais irei desistir, porque Deus está do meu lado, Ele me ama e Ele está me ajudando. Eu não desisto. Eu não desisto. Porque o meu Pai está comigo. Eu não desisto. Eu não desisto porque eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu não vou parar porque eu tenho um Pai que está comigo e Ele reina sobre a minha vida. Eu tenho um Pai que me prometeu, eu tenho um Pai que me promete o tempo todo que não vai me deixar, que não vai me abandonar. Talvez você esteja somente cansada. Descanse, mas não desista. Descanse, mas não desista. É só uma tempestade. É só um vento que está passando, mas vai passar. Descanse, deixa ele passar. Mas não desista. Não pare. Não pare. Você e eu temos muitas escolhas a fazer ao longo da nossa vida. E nesse livro que eu li para você, no verso 19 de Deuteronômios 30, vai dizer... O Senhor ele vai dizer ao seu povo que colocasse diante dele. E ele encorajou aquele povo a escolher a vida. Hoje o Senhor te encoraja a escolher a vida. Quando nós escolhemos a vida, nós não desistimos. Até que o Senhor venha e fala, eu não tô nesse negócio. Aí sim você vai desistir. Eu não tô nesse negócio. Então abra mão disso. Porque muitas das vezes nós tomamos decisões baseadas no nosso sentimento, nas nossas emoções. Eu quero porque eu vou fazer, porque eu sei que é isso que é bom pra mim. Eu não orei, eu não jejuei, eu não pedi ordem pro meu pai. Eu não pedi a opinião do meu pai. Eu não ouvi a ordem do meu pai. E eu agi baseada nas minhas emoções. E talvez nas emoções que estão tão adoecidas, machucadas, trincadas. E tá tudo dando errado. E o Senhor está dizendo, eu não tô nesse negócio. Eu não tô aí. E você tá insistindo. Você tá dizendo, não, Senhor, mas é do Senhor. Eu sei que é do Senhor.
Gente, isso é muito sério. Eu sei que isso é do Senhor. Eu me lembro de um certo irmão que ele trabalha com anúncios. E certa vez ele anunciava sobre movimentos para cristãos e outrora movimentos pagãos. E uma irmã questionou isso. E quando o irmão foi questionado, ele disse: minha irmã, é o meu trabalho e eu não posso abrir mão. E eu ouvindo aquilo, ficou um ponto de interrogação na minha vida. Na minha cabeça. Ficou um ponto de interrogação. E eu falei assim: Senhor, até que ponto o nosso trabalho vai chegar, outrora para levar libertação, outrora para levar prisão? Existem coisas que são muito claras na nossa vida. Ou você serve, ou você trabalha, ou você se dedica para edificar a vida de alguém. O que muitas vezes você vai precisar dizer não para outras situações. Se você não está entendendo o que eu estou falando, você peça discernimento ao Senhor, porque Ele vai te dar. Mas existem coisas que eu não vou poder negociar. Porque eu vou estar corrompendo a minha caminhada. E tudo isso está por trás de um pensamento. Eu quero de qualquer jeito. Eu preciso de qualquer maneira. E não é de qualquer jeito e nem de qualquer maneira. Porque filhos não passam necessidade. Filhos podem passar dificuldade por falta de conhecimento. Porque aquilo que eu não fiz era pelo conhecimento que eu não tinha, mas quando eu tive o conhecimento, agora eu faço. Certa feita, um outro irmão, e meu irmão, falou pra mim assim: é muito difícil viver fazendo tudo que Deus quer. E eu perguntei pra ele: verdade. Porque assim como é difícil fazer tudo que os nossos pais nos ensinaram, também será difícil fazer tudo que Deus quer nos ensinar. Tira por essa medida que você sabe. Essa medida já é clara. Eu tive muita dificuldade de obediência ao meu pai. Muita dificuldade. Mas quando eu tomei a decisão de obedecer ao meu Deus, eu tive que tomar consciência das desobediências que eu tive com meu pai. Vocês lembram que nós falamos no primeiro dia sobre as filiações? Que nós falamos da filiação biológica, da filiação divina e da filiação espiritual? Vocês lembram sobre esse assunto? Às vezes a gente transfere muita coisa para a filiação divina e esquece da filiação biológica, né? E o nosso primeiro acesso a Deus vai se dar depois que eu acesso a minha filiação biológica. E eu precisei passar por um processo, gente, muito profundo. Muito profundo. Nós precisamos estar nessa disponibilidade. Mas eu estou aqui hoje para te dizer: tome a decisão de escolher a vida. Em Provérbios 18, 21, vai nos dizer também: escolham a vida ou a morte. A sua língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Os nossos pensamentos se transformam em nossas palavras. Como que é isso na prática? O que eu penso
criei em mim um sentimento. E esse sentimento é que traz as minhas ações. Portanto, é de fundamental importância que nós venhamos escolher os pensamentos que vão gerar vida. Então, se você hoje está com uma perturbação, é por conta dos seus pensamentos. Mude. Tome o governo da sua vida. Não aceite tudo que entra na sua cabeça. Vou contar pra vocês um negócio. Outro dia eu tava na academia. E todas as vezes que eu tô na academia, eu sempre uso fone de ouvido pra me ouvir pregação, ouvir alguma aula, ouvir um louvor. E esse dia eu não levei o fone de ouvido. E tava passando umas músicas na academia depravadíssimas. Falando sobre nós mulheres, sabe? Assim, aquela coisa horrível. Naquele momento eu cheguei na recepcionista e falei assim: minha querida, muda essas músicas, por gentileza. Eu sei que eu não tô aqui nesse ambiente sozinha, mas vocês precisam de uma playlist que de fato atendam aos estímulos que eu preciso para ter energia. Esse tipo de música vai me fazer correr desse lugar. Gente, desse dia, nunca mais. Nunca mais. Música é um negócio muito sério. E você quer fazer um detox de pensamento? Comece a dar esse estímulo através da música. Que muita coisa na sua vida vai mudar. Para você entender que você tem um pai. Que você não é órfã. Que você tem alguém que te ama tanto, que cuida tanto de você. É por isso que você tá aqui hoje. É por amor. É por cuidado. É por zelo. É por liberdade. Ele quer te dar liberdade. Chore aos pés dele. Fale com ele. Se dedique plenamente a ele. Vão, mas as coisas da vida não importam. O que importa, primeiramente, é atender as demandas do seu pai. Porque todas as outras coisas ele vai te ajudar. Amém? Pai, obrigada. Obrigada por essa palavra. Obrigada pelo discernimento que o Senhor tem nos dado. Pela sabedoria que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Graças eu te dou. Pela vida das tuas filhas que aqui estão. E nesse momento, sabendo que a misericórdia de Deus alcança todos aqueles que se arrependam, eu queria te perguntar: quem aqui foi tocada por essa mensagem e que provocou no seu coração arrependimento? Porque até antes de entrar aqui, Ivan, eu não sabia sobre as escolhas que eu havia feito na minha vida. Mas a hora que eu entrei aqui, eu entendi que as minhas escolhas não eram para a vida, mas eram para a morte. E eu me arrependo e faço uma aliança com o Senhor. Quem é essa pessoa que tá aqui? Levanta a mãozinha pra mim aí, ó. Coloca aí, eu. Ou levanta a mãozinha. Coloca a mãozinha ou escreva eu. Coloque pra mim aqui. Coloque pra mim. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Coloque a mãozinha aí pra mim. Van, eu me arrependi. Eu me arrependo porque eu não sabia. Agora que eu sei, eu vou tomar o governo dos meus pensamentos, eu vou me autogerenciar, porque eu não aceito mais que pensamentos de fracasso entrem na minha vida. Marta Maria, glória a Deus pela sua vida, minha irmã. A Cíntia Daniele, glória a Deus pela sua vida. Eu louvo ao Senhor que nesse momento
Ele te reconhece no céu mais uma vez. O seu nome já está no livro da vida, porque a misericórdia de Deus alcança a sua vida, alcança a sua casa, alcança a sua família. A misericórdia de Deus está sobre você, Pri. Está sobre você, Helenice. Está sobre você, Marta. A misericórdia de Deus alcança todos aqueles que traz um coração de arrependimento. E agora, escolhendo a vida, você vai tomar algumas decisões ao sair dessa live. Eu vou me desafiar a não ouvir mais nenhuma música do mundo que gere em mim sentimentos de escassez, sentimentos de pobreza, sentimentos de divisão, sentimentos de disputa, sentimentos de inveja. Eu não vou mais. Eu decido agora prestar atenção em todos os estímulos que o meu cérebro vai receber. Em todos os estímulos que o meu cérebro vai receber. E um dos estímulos mais fortes é a música. Escolham não ouvir mais nenhuma música. Por mais que você fale, isso não me lembra da minha infância. Não. Escutem louvores. Porque o que você precisa lembrar é da eternidade. O que você precisa lembrar é das promessas de Deus. Pai, graças eu te dou, Pai, pela tua fidelidade. Graças eu te dou pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Pai. Nós não aceitamos mais nenhum estímulo para a morte, nenhum estímulo para o sofrimento, Pai. Ajude as tuas filhas, em nome de Jesus, a renunciar tudo aquilo que tem tentado matar a alma delas. Eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu amo a vida de vocês. Eu amo a vida de vocês. Como irmã, filha de um mesmo Pai. E a prova do meu amor é por estar aqui todos os dias, compartilhando com vocês tudo que o Senhor tem me ensinado. Tudo, tudo. Eu não me nego a compartilhar nada. Às vezes tem muita gente que fala assim, gente, a Van faz tanta coisa. Mas é a minha vida sendo transformada todos os dias por tantas coisas e que eu me sinto na obrigação de compartilhar. Na obrigação de compartilhar. Agora nós estamos com um canal, inclusive aqui no Instagram, que é um cantinho, que é o Clubinho da Van, onde eu vou compartilhar as minhas leituras dos livros que eu leio. E eu vou compartilhar resumos bem práticos que tá aqui no meu canal. Quem não tiver no meu canal, me manda um oi no direct que eu vou te adicionar lá no meu canal. Nós temos esse clubinho. Nós temos um outro canal que é a nossa comunidade Mães Espirituais. Gente, vocês não têm noção do que tá acontecendo naquele ambiente. Vocês têm ideia. O clubinho é gratuito, a comunidade não é gratuita. Tá? Tem essas diferenças. Nós temos grupo de WhatsApp também. Então assim, aonde eu posso abrir um lugar pra te acessar, eu tô abrindo. Porque eu nunca encontrei pessoas tão disponíveis como tá existindo tantas pessoas disponíveis num tempo como hoje. Eu não encontrei. Tudo eu paguei muito caro pra encontrar, pra me desenvolver, pra me ajudar. E hoje eu faço tudo com muito amor, com muito equilíbrio, pra te ajudar a acessar aquilo que eu acesso como filha todos os dias. Hoje eu recebi uma mensagem de uma mentorada minha de 2 anos atrás. Ela fez um único processo comigo, gente. Ela tá num processo de crescimento extraordinário.
E eu falei assim, amiga, parabéns, viu? A semente foi bem plantada, porque você nunca abriu mão de continuar se desenvolvendo. E hoje está colhendo, vivendo as promessas de Deus. Então, assim, Deus é lindo. É isso que Ele faz. Beijo seu coração e até amanhã no mesmo horário. Tchau, tchau.